Amados irmãos e irmãs, paz e bem, dia 26 de dezembro, dia de Santo Estevão. O Evangelho é Mateus, capítulo 10, versículos de 17 a 22. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em como falar ou com o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, começamos a oitava de Natal com esta festa de Santo Estevão. Estamos celebrando o mistério da manjedoura e já, de alguma maneira, esse mistério se mistura ou, de alguma maneira, é misturado com o sangue dos mártires ou do primeiro mártir, Santo Estevão. De fato, como o Evangelho narrado na noite de Natal nos dizia, Jesus na manjedoura, aquela manjedoura une os mistérios do nascimento e da Páscoa, A manjedoura é como se fosse um caixão, um esquife, dizem alguns teólogos antigos. E o fato do menino ser enfaixado faz lembrar aquilo que acontecerá depois da morte. Será enfaixado para ser sepultado. Os dois mistérios que se encontram: o mistério da vida, o mistério da morte, o martírio. A palavra Estevão significa coroa. De fato, Estevão coroou a sua vida com a pregação do Evangelho, mas coroou sobretudo com o testemunho, lavando com o sangue, ou lavando-se com o sangue, com o chamado batismo de sangue, Ele pôde testemunhar até o fim a sua fé no Cristo. Santo Estevão foi um dos 7 diáconos escolhidos pelos apóstolos para o serviço da comunidade. E no Evangelho de hoje, Jesus diz: Cuidado com os homens, eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Interessante porque as sinagogas eram um lugar de oração, de formação, e eles serão açoitados ali, no lugar onde se busca Deus, serão como que considerados inimigos da fé. E Jesus diz: tudo isso acontecerá por causa do meu nome. Sereis perseguidos, levados diante de governadores e reis por minha causa, mas será uma ocasião para dar testemunho diante deles e das nações. E Jesus diz: quando entregarem vocês aos tribunais, não fiquem preocupados com o que vão falar. A primeira leitura de hoje descreve um pouco a discussão de Estevão com aqueles homens que se achavam senhores da sinagoga e senhores da teologia. E diz o texto: começaram a discutir com Estevão, porém não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Diz Atos dos Apóstolos, capítulo 6, no versículo 10º, exatamente, Versículo 9, versículo 10, fala sobre isso. Sobre Estevão que falava conforme a sabedoria do Espírito Santo. Então estamos no tempo da oitava do Natal, mas agora mergulhando nessa festa de sangue, no martírio. Mas o martírio é considerado, a morte, considerado o verdadeiro nascimento. Por isso que os santos todos são celebrados no dia da morte, com algumas poucas exceções. Nossa Senhora, São João Batista, que se celebra também o nascimento. Pois bem, então no Evangelho de hoje Jesus fala da contradição
da luta que haverá. E ontem, no evangelho do prólogo, o prólogo que nós escutamos, dizia que a luz veio, mas as trevas não acolheram a luz. Quer dizer, para muita gente, Deus é considerado como uma ameaça, ou Deus é considerado como inimigo dos homens. Essa foi a mentira que a serpente semeou no jardim do Éden, tentando jogar o homem contra Deus. Muito bem. Então, no evangelho de hoje, Jesus diz: não tenhais medo, vocês, com efeito, serão levados a todas essas situações para dar testemunho da vossa fé. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais. Aqui Jesus está falando das perseguições que virão. No Evangelho de Mateus, se fala das perseguições dos primeiros cristãos que coroaram com sangue a sua vida, o seu testemunho a Cristo. Vós sereis odiados por causa do meu nome, quer dizer, somente por causa da profissão de fé. Então, irmãos e irmãs, eu rogo a Deus que possamos viver bem esse mistério do Natal, como o mistério da acolhida, e hoje contemplando a vida de Santo Estevão, que soube acolher na sua vida o Cristo, que soube viver em conformidade com a palavra de Deus e que morreu dando testemunho dessa palavra sem abrir mão do grande tesouro que tinha encontrado, que era Cristo em sua vida. Possamos hoje pensar sobre isso e pensar quais são as grandes lições que no dia de hoje nós podemos escolher da palavra. Primeiro, essa coisa que Jesus diz: cuidado com os homens, quer dizer, tenham cuidado com aqueles que não estão favoráveis ao Evangelho, Cuidado com o mundo, com os esquemas do mundo, Porque alguns vão se opor sempre ao Evangelho e vão se opor ao Evangelho de maneira mortal. Vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão, quer dizer, para a gente ficar atento para ver que há uma contradição ou uma luta entre a luz e as trevas, Quer dizer, há uma luta, o mundo que resiste ao Evangelho, o mundo que não aceita com facilidade o Evangelho, o mundo que tem sempre uma vírgula, que não confia na palavra de Deus, O mundo desconfiado e muitas vezes que enfrenta o Evangelho de maneira frontal, se coloca contra o Evangelho. Então, no dia de hoje podemos aprender estas lições. Primeiro, viver no mundo sabendo que não somos do mundo e sabendo que muitas vezes a palavra de Deus será afrontada e enfrentaremos dificuldades em certos momentos para pregar a palavra. Segunda coisa é a confiança no Espírito Santo, que estará conosco e falará por nós sempre. Terceiro ponto é saber que quando vier as perseguições será a hora de testemunhar o amor de Deus. É hora do menino mostrar que é homem, Quer dizer, mostrar que amadureceu na fé e que agora está disposto mesmo a derramar até o sangue em defesa da própria fé. É saber que Jesus coloca mais um ponto aqui interessante, que mesmo nas famílias encontraremos dificuldade, encontraremos contradições, encontraremos rivalidades no sentido da vivência do Evangelho, Nem sempre seremos compreendidos, até mesmo no seio da família, quando quisermos viver o Evangelho em profundidade e com radicalidade. Desejo a todos uma vivência profunda dessa oitava de Natal, que sejam 8 dias para mergulhar nesse acontecimento da Gruta de Belém, que sejam 8 dias com os joelhos dobrados para contemplar, para adorar, para tocar esse mistério, e tentar também ser tocado e ser alcançado por este mistério, é o que eu desejo a todos vocês. Abençoe-vos Deus que é Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia, paz e bem.